Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Para participar do programa, você envia sua pergunta sobre relacionamento. Vida de casado, solteiro, namorado, você que está enrolado e gostaria da nossa opinião, um conselho sobre o que fazer diante de uma situação que você está vivendo. Envie a pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Você acessa o site, ali tem um formulário, preenche o formulário, clique em enviar e fique sintonizado no programa para a sua resposta. escoladoamorresponde.com é o site. Foi o que a Flávia fez e nós vamos responder a pergunta dela. Namoro há 7 meses e o meu namorado nunca pronunciou-se o desejo em apresentar para a sua família. Nunca fui nem na sua cidade, não conheço sequer um único amigo dele. O que devo fazer? Bom, vou responder antes de você, Renato. Terminar. Pode ir, Renato. Não, eu ia falar de uma maneira mais suave. Eu ia falar para ela dar um pontapé no traseiro dele. Sim, porque até mesmo se ela chegar para ele e falar, olha, eu só continuo esse relacionamento se você fizer isso, isso e aquilo, mesmo isso eu acho que não vale aqui, porque ele já mostrou que ele não tem intenção de ter um compromisso com você. A intenção dele já ficou bem clara. E preste atenção, você que está namorando, você que está conhecendo uma pessoa. A intenção, às vezes, é mostrada nessas pequenas coisinhas. Ao invés de você ficar assim, poxa, por que você não faz isso? Porque você não devia nem perguntar, você devia olhar, reparar. E peraí, isso aqui não serve para mim. Isso aqui não serve para mim. Porque está mostrando que essa pessoa não quer um compromisso com você. A não ser que você esteja namorando com uma pessoa que nasceu em um tubo de laboratório. Ou seja, não teve família. Mesmo assim, não tem amigos. Então, você não deve aceitar que essa pessoa exclua você do círculo social dela. Porque, obviamente, isso indica que a pessoa não quer mostrar esse lado da vida dela. E por que ela não quer mostrar? Por que ela não quer que você tenha acesso à família, aos amigos? Está escondendo ela, né? Porque às vezes ele está escondendo ela. Às vezes ele é casado. Às vezes ele é um homem casado. Às vezes ele já tem uma namorada, uma noiva. Você não sabe, porque você não conhece ninguém da família dele. Né? Ou ele não está sério nesse relacionamento. Então, Flávia, pontapé no traseiro dele. Infelizmente, você perdeu 7 meses da sua vida. E, pelo menos agora, uma coisa boa que vai sair disso é você aprender que isso não se aceita em um relacionamento de namoro. Isso não se aceita. Assim que você, em um namoro, tem o sim da outra pessoa, vamos começar a namorar, o nosso namoro é sério, minha intenção é casar, minha intenção é compromisso, vamos nos conhecer. Passados algumas semanas e a outra pessoa não se manifesta na questão de apresentar você à família, comece a duvidar. Ou conhecer a sua família, né? Exato, ou conhecer a sua família. Comece a duvidar. Então, isso não existe. Na verdade, o certo, chame-nos de antiquados, chame-nos do que quiser, mas o certo é ele ir na sua família, ir até a sua família, os seus pais, e falar, olha, eu quero namorar a sua filha. Isso é o certo. Até porque, Renato, quando você faz isso, esse método antiquado, quando isso acontece, você está ali com testemunhas sobre o que vocês estão começando, esse relacionamento. Sem isso, você não tem testemunha, você não vai ter apoio, você está sozinha. Como se fala em inglês, né? On your own. Você está sozinha. E isso é muito vulnerável, essa situação. Você está sozinha. Só você está ali com aquela pessoa. Você não conhece a família dele, ele não conhece a sua família. Vocês não tem ninguém envolvidos. Ninguém está envolvido no relacionamento de vocês. Então, qualquer coisa pode acontecer. Então, é importante, é de suma importância você conhecer a família dele e ele conhecer a sua família. Não só para saber de onde vocês são, né? Da onde vocês vêm, mas também para ter aquela pessoa ali, poxa, né? É um apoio que eu tenho, uma testemunha do meu relacionamento. E mostra que você não está... A minha mãe sabe quem é você, né? Você não está sozinha
e ele tem que responder a outras pessoas também. Então, isso é muito importante. O envolvimento das famílias em um namoro sério é imprescindível. Quanto mais afastados vocês ficam das respectivas famílias, mais arriscado é esse namoro, ok? Então, fica a dica para você, Flávia. Vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Nas minhas traições, né, que eu fui traída nos meus relacionamentos passados, eu perdi a cabeça e queria me matar por conta disso. Eu me cortava com estilete, eu tomava remédios, misturava todos os remédios que eu tinha na minha casa e tomava tudo junto para tentar me matar por conta dessa frustração amorosa que eu tinha mesmo nos relacionamentos. O estresse emocional causado por uma desilusão amorosa pode colocar a saúde física e mental em risco. Segundo pesquisa da Universidade de Birmingham, o vazio sentimental pode reduzir a imunidade, aumentando as chances de contrair doenças. Baixa autoestima, perda de apetite e do sono e isolamento podem levar à depressão profunda e até à tentativa de suicídio. Segundo especialistas, isso é causado por altas expectativas em relação à vida afetiva e ao parceiro. No caso de Cristiane, seu comportamento mudou depois de uma nova decepção. Os 3 primeiros anos do nosso relacionamento foram bem saudáveis, foram bem felizes. Ele sempre foi muito romântico. 3 anos depois, né, o nosso relacionamento começou a cair na rotina, a gente já não tinha mais aquela paixão quando se olhava um para o outro. As discordâncias que haviam entre nós fizeram com que eu me afastasse dela. Eu tinha que decidir tudo. A última palavra tinha que ser a minha. Começaram a surgir na faculdade algumas propostas de sair para festa, para barzinho, festa de faculdade, esse tipo de coisa. Ligava do trabalho, né, depois do trabalho, e falava assim, olha, tá tudo bem, a gente conversava, como foi seu dia, isso e aquilo. E aí ele desligava o telefone e ia para as baladas nos dias de semana. Eu não percebia, porque ele fazia muito bem feito. Surgiram as possibilidades de traição que acabaram acontecendo, infelizmente. Isso estava perturbando o Felipe. E quando ele contou para mim, e ele teve essa coragem, né, eu o acolhi e comecei a orientá-lo, porque eu já tinha passado por isso num relacionamento. Eu me sentia muito culpado, me sentia bem culpado pelas coisas que eu fazia. Não conseguia largar, não conseguia parar. Mas todas as vezes que eu fazia algo de errado, traições, ia pra festa sem ela saber, eu tentava compensá-la de alguma maneira. Durou 3 anos essa fase de traição. Nunca pensei em terminar. Eu sempre quis lutar pelo relacionamento, porque nós estávamos muito tempo juntos, nós tínhamos a química, tudo. E eu sabia que tinha algo estranho, só não sabia detectar o que era. O principal conselho que eu dava para o Felipe sempre era pautado na verdade. Ele me disse que havia possibilidade, havia uma saída para aquela situação. Foi quando ele me indicou para participar das palestras do Renato e da Cris. Eu falava para ele, Felipe, não existe nenhuma mentira que permanece para sempre. Então você tem que ter coragem e contar a verdade para sua noiva, tomar uma atitude. Até que chegou um dia, véspera de feriado, à noite, e ele resolveu me ligar e me contar toda a verdade. Quando eu vi isso de novo acontecendo comigo, eu fiquei sem chão. Falei, o que eu vou fazer agora? Acabei viajando com a minha mãe, fiquei um tempo pensando, um feriado todo lá, pensando na praia. E aí eu falei, poxa, quanto tempo, né, de relacionamento pra esquecer tudo, todo o passado, né? Eu acho que eu tinha que dar uma chance para esse relacionamento. Como, né? De que forma? O que eu tinha que mudar dentro de mim, nas minhas atitudes e ele também? O que ele tinha que mudar? As palestras foram fundamentais para que o comportamento repulsivo dela mudasse. Minha postura mudou, meu comportamento foi outro. E ela, observando isso, percebendo essa diferença, ela se interessou. Eu fiz o convite e nós acabamos indo juntos na palestra. E eu só consegui essa força e essa capacidade de perdoá-lo nessas palestras da Cris e do Renato. 3 anos depois de frequentar as palestras, nós nos casamos. O nosso casamento começou super bem, porque nós já tínhamos uma base, né? Não há uma cobrança, não há uma coisa ruim, assim, de um querer cobrar do outro.
para que o outro faça alguma coisa, mas sim um cooperando para que o outro esteja bem, enfim. E hoje, nós continuamos frequentando as palestras porque sempre há que aprender. Invista no seu relacionamento. O Renato e a Cris fazem uma palestra para casais e solteiros toda quinta-feira, às 20 horas. Participe! Vamos agora à pergunta da Ângela. E olha, eu tô achando que nós vamos dar a mesma resposta para ela. Meu namorado insiste em manter no Facebook mulheres com quem ele já teve relacionamento. Olha para mulheres na rua quando eu estou ao lado dele e consome pornografia. Já conversamos várias vezes e ele diz que está melhorando. Porém, perdi a confiança ao perceber que as coisas continuam. O que fazer? Quer dizer, do seu lado ele olha para as mulheres, imagina quando você não está, né? Eu não entendi o que ela quis dizer quando ele diz que está melhorando. Ele diz, mas não está nada, Mas né? como se isso fosse aceitável. Vamos supor que ele estivesse. Ou seja, se ele estivesse roubando, vamos dizer assim. Eu roubo menos. Não, eu né? roubava banco, mas agora só estou roubando as velhinhas na esquina. Só roubo velhinha na esquina e tal. A banquinha do supermercado, a da feira. Então, Não tem como melhorar, né, nesses programas aqui, né? Ou você para, ou você continua, realmente. Termina. Ângela e todas as Ângelas, todas as mulheres que nos assistem, que nos ouvem, tenham critérios. Tenham critérios. Sabe por que vocês entram nessas canoas furadas? Porque vocês não têm critérios para entrar num relacionamento. Eu não sei quais os critérios que vocês estão usando. Eu acho que o único critério que muitas dessas mulheres estão usando é simplesmente que ele é um homem. É do sexo masculino. Serve. Ah, serve, vai você mesmo. Tá igual aquela história, né, do versículo, vinde a mim todos, né? Vinde a mim os aleijados, os coxos e tal. A pessoa tá aceitando tudo que cair na rede é peixe para ela. Mas isso aqui mostra, Renato, esse erro que muitas pessoas cometem de ir pelo coração, né? Existe uma atração, vamos dizer assim. Ele é um homem, ela é uma mulher, acontece, tem uma atração por ele, aí não vê nada, não pensa, o cérebro, né, tira férias, só o coração tá ali mandando naquilo ali. Então ela vai pelo que ela sente. Ele me faz sentir bem, ele mente, mas ele me faz sentir bem, eu fico muito feliz quando eu tô com ele. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa, mas ele me trai. Mas mesmo assim, quando a gente está junto, né? Ela fica só indo pelo que ela sente. Ela não vê os fatos sobre essa pessoa. Ele não tem condições de estar num relacionamento. Ainda não. E outra coisa, a questão da rede social. Hoje, é praticamente impossível você entrar em um relacionamento e ignorar a rede social da outra pessoa. E por um lado, isso é bom. É bom no sentido que você conhece já os rastros daquela pessoa através da rede social. Então, na rede social, você vê muito sobre a pessoa. Você vê sobre o que ela posta, sobre o que ela escreve, o que ela compartilha, o que ela compartilha, o que ela curte. Você vê quem são os amigos dela. Então, isso é muito bom. Aliás, até as empresas hoje, antes de contratar um funcionário, elas buscam as redes sociais dos candidatos, dos aplicantes ao emprego. Não, se eu tivesse hoje querendo namorar com você, eu ia ver lá no seu Facebook como é que você é, quem são as suas amigas. Se eu tivesse muitas amigas, eu ia ficar, então, sei não. Isso, na verdade, é um ponto positivo no sentido de uma informação extra que está disponível a você. E você tem acesso à rede social da pessoa e vê lá um comportamento, um perfil que não condiz com os critérios que você tem para um namorado, uma namorada, então saia fora. Porque aquilo ali é apenas uma fatia. Aquilo ali é o melhor que a pessoa mostra dela na rede social. Normalmente ela mostra o melhor dela. Ela mostra o que ela quer que o mundo veja. Imagine o que o mundo não vê. Imagine o que ela esconde, o que ela não mostra para os outros. Então, se o melhor da pessoa é dúbio, o que ela mostra na rede social, então muito cuidado, porque o que está por trás pode ser ainda e provavelmente é ainda muito pior, ok? Então, Ângela, saia fora, saia fora, sabe? Você talvez pense assim, mas eu gostei e tal, aquela coisinha, eu gosto e tal, de repente ele vai mudar, ele falou que ia mudar.
ele não vai mudar. Primeiro porque você já aceitou que ele permanecesse assim. Você já aceitou. Então ele não tem incentivo para mudar. E todo o tempo que você continua com ele, você está se proibindo de conhecer alguém melhor. Você está perdendo 2 vezes. Bancando esse comportamento dele. 2 vezes. Você está perdendo 2 vezes. Você está investindo num relacionamento, uma canoa furada, e você está se proibindo de conhecer alguém melhor. Dupla perda. Ok? Bom, isso nos leva, Cristiane, ao assunto dos solteiros inteligentes. Porque se a Ângela estivesse fazendo o curso dos solteiros inteligentes, que nós estamos fazendo às quintas-feiras, ela não estaria nessa canoa furada. Com certeza não estaria. Como muitas pessoas que estão participando já estão aprendendo a respeito. Preste atenção no caso desta pessoa que tem vindo no curso dos solteiros inteligentes. Olá, Cris. Olá, Renato. Meu nome é Ludmila, falo aqui do bairro de Regente Feijó. Tenho participado toda quinta-feira da Terapia do Amor e do curso para os solteiros inteligentes. Estou gostando do curso de solteiros inteligentes, porque tem me ajudado bastante, né? Toda quinta-feira eu participo. É uma situação que aconteceu comigo, né? Eu estava gostando de uma pessoa, a pessoa, infelizmente, não quis nada comigo, mas nem por isso me deixei de valorizar. Eu não tinha essa essência de me valorizar. Fazendo o curso, eu aprendi a me valorizar ainda mais, né? Como mulher. Esse curso dos solteiros tem me ajudado bastante. Inclusive, também, eu lembro de uma palestra que falou sobre como você chamar a atenção da pessoa certa para você. Sua aparência, seu jeito de se vestir. Esse curso tem me ajudado muito e eu recomendo para quem não faz a terapia do amor e para quem o solteiro que faz, mas não está fazendo esse curso, eu recomendo porque me ajuda e eu recomendo para essas pessoas. E muito obrigado, Renato e Cris, por essa oportunidade e eu recomendo a todos. Assim como a Ludmila, muitos solteiros e solteiras inteligentes têm participado do curso para os solteiros inteligentes. Às quintas-feiras, como parte da palestra da Terapia do Amor. O curso é gratuito, está aberto a todas as pessoas, basta você comparecer. Então, está interessado? Você é um solteiro jovem, adolescente, está começando agora na vida, não quer errar. Você já é um solteiro calejado, já errou bastante, não quer mais errar de novo. Então, mesmo você divorciado, que está de novo solteiro, né? E você tem esperança de casar de novo, mas você não quer errar. Como agir? Venha participar do curso para os solteiros inteligentes na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 8h da noite, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Brás, e em todas as localidades da Terapia do Amor. Pesquisas revelam que os solteiros são a maioria no Brasil. Entre eles estão os divorciados, viúvos e descomprometidos. Muitos podem até afirmar que vivem bem assim, mas precisam admitir que solidão por toda a vida não faz bem a ninguém. A solidão tem uma raiz e você pode estar só por diversos motivos. Curso Solteiros Inteligentes. Supere a timidez e a baixa autoestima. Aprenda. Faça uso do seu poder de escolha. O curso é gratuito. Solteiros Inteligentes. Na Terapia do Amor. No Templo de Salomão. Às quintas-feiras, 20h. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. O fim de um relacionamento é algo difícil de ser superado, principalmente quando o sentimento da rejeição vem de alguém que amamos. Mas é possível que a rejeição aconteça dentro do próprio casamento. Há várias formas de sofrer rejeição, né? Às vezes você trata de uma forma, né? Você dá amor, você dá carinho e você não recebe isso. E isso para mim é uma rejeição, né? A forma de você se entregar à mulher, ela sofre muito por conta disso, né? Porque muitas das vezes o homem ele só quer uma relação casual e a mulher ela se envolve emocionalmente. Sofri rejeição, foi bem difícil superar. Eu levei cerca de 2 anos mais ou menos para recuperar. Você se sente desvalorizada? Eu passei por vários relacionamentos assim
que não deram certo, tive muitos problemas de desentendimento, desrespeito, brigas, traições também. E essa fase também para mim é um recomeço, tá? Uma história para ser bem escrita, tá? Para minha vida. Casos como estes são comuns e acabam com a autoestima de qualquer pessoa. E é aí que mora o perigo. Vingança, depressão, assassinato e suicídio são algumas das consequências da rejeição. E isso acontece muitas vezes na tentativa de suprir aquele vazio que é deixado pela outra pessoa. Ninguém tem saudade de ninguém, porque está o tempo todo ligado, é de manhã, de tarde, de noite. É às vezes o dia inteiro, às vezes a noite inteira, conversando no WhatsApp, pelo Skype. A pessoa o tempo todo ligada com a outra. Se você não responde na mesma hora que a pessoa, ela briga com você, você tem que ficar o tempo todo ali de plantão no WhatsApp para responder tudo o que ela pergunta. Então fica realmente um relacionamento cansativo. Eu tinha que arrumar uma pessoa de qualquer jeito. Eu saía na rua, o que viesse eu estava pegando. Queria nem saber. Hoje é muito comum as pessoas ficarem, né, viver uma vida sem compromisso, sem responsabilidade. A família foi sendo defasada por conta disso. Eu não me achava bonita, não me achava capaz. Apesar de jovem, Lucas já entendeu o propósito da terapia do amor. E para ele, não há espaço para o erro. Eu tive uma infância conturbada com o relacionamento dos meus pais e não decidi ser igual a ele, né? Ser diferente, tratar a mulher como que ela deve ser tratada. Então, agora que eu estou num relacionamento, eu procuro, agora que eu localizei a pessoa, busquei a pessoa e achei, agora eu quero tratar ela diferente como meu pai tratava a minha mãe. E passar para os meus filhos, né? Aqui na geração dele, ele não tive muito estudo, muita base sobre isso. Estou buscando para que mais para frente eu ensine meus filhos ao caminho que eles devem andar. Uma coisa que eu aprendi foi não me culpar e aprender a me valorizar. Pensava até mesmo que eu não precisava da terapia. Quando eu comecei a vir, eu vi que eu estava completamente enganada. Que era o que eu precisava em uma área que mais a gente sofre. Eu estou me valorizando para frente, né? Então, quanto mais eu dou para ela, mais eu recebo dela para mim, né? E a gente vai junto, desenvolvendo. Com todos os aprendizados, essas pessoas deram a volta por cima, viraram a página e escreveram uma nova história. E também chegou a sua hora de deixar o passado para trás. Então, durante o casamento, durante a vida a dois, vocês vão ter momentos de vontade de desistir, provações, mas se vocês estão olhando o prêmio, olhando juntos até a morte, vocês vão juntos resistir e passar por aquele momento, por aquele tempo, pensar, não, isso também vai passar, esse momento vai passar. Nós vamos vencer isso daqui. Em primeiro lugar, eu aprendo a cuidar de mim, aí eu me valorizo e aos poucos eu acabo entendendo a pessoa, né, do relacionamento, e também eu acabo vendo as minhas falhas, o que eu posso melhorar como pessoa. Então isso acaba ajudando a gente ter uma vida mais de companheirismo, de amizade. É uma aula, né? Você abre o seu pensamento, você tem outra visão. Estou num relacionamento novo, então eu quero ter um aprendizado, né? Uma base para me construir minha vida a dois, né? Construir uma família e aprender com pessoas experientes. Eu creio que aqueles que vão ministrar na minha vida são pessoas experientes que vão me ensinar muito para me carregar não só para o meu relacionamento, mas também para os relacionamentos a quais andam em minha volta. E cada palestra a gente se sente motivado mesmo com a força necessária para fazer aquilo que tem que ser feito. Seja de bom, seja de cuidar da pessoa que está ao lado, ou de buscar mesmo, né? Quando antes estava buscando. Então essa força a gente encontra aqui. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Vamos agora responder a pergunta da Jaqueline. Recentemente, meu marido passou por uma situação muito constrangedora. Minha mãe ficou sabendo, através de boatos, que meu marido estava passeando com a ex-mulher e a filha dele,
e foi tirar satisfação. Ele disse que a culpa era minha, pois desde o começo eu deixei minha mãe se meter na nossa relação. Diante dessa situação, eu fiquei sem saber o que fazer. Queria saber se seria errado se eu fosse acompanhar a filha dele nos exames com ele, ainda que a ex-mulher dele fosse. Não, por que seria errado? Isso é uma atitude de uma mulher madura, uma mulher segura. Você entende que você casou com um homem que já foi casado e tem uma filha desse relacionamento anterior. Ele precisa estar presente na vida dessa filha. Então, se ele quer ir acompanhar a filha com a mulher no médico e você quer ir acompanhar com eles, não há problema. Agora, tem que ver também se a mãe da criança não vai causar problemas, né? Você é uma pessoa não grata ou indesejada na vida deles, que não deveria ser. Às vezes, os adultos envolvidos têm a maturidade de entender e de aceitar isso. O certo seria, já que ela é ex é ex. Então, ele já definiu que não quer mais nada com ela, tem uma nova esposa hoje, é casado com ela, então essa nova esposa entende que ele tem um passado, tem uma filha, tem um contato com essa ex por causa da filha. Tudo sendo feito da maneira correta, respeitando regras e limites, não há problema nenhum. Isso é um sinal de pessoas maduras. Agora, pode ser compreendido, pode ser entendido que ela está insegura, né? Se ela aparecer lá, se ele vai só no médico com a filha e a ex-mulher, e depois do médico ele vai embora para casa, então eu não vejo nada de errado com isso, eu não vejo que isso vai ser um problema. Agora, se ele vai depois do médico passear, tomar um sorvete com a filha e com a ex-mulher, e vai ficar passeando como parece que aconteceu aqui, né? Então, realmente, ele errou. Não que ele estivesse fazendo alguma coisa errada, mas ele deveria ter falado para ela, olha, agora a gente está saindo aqui do médico, eu vou comer um sorvete com a fulana, tá? Mas daqui 1 hora eu já estou de volta, sabe? Ele deveria passar essa informação para ela. Porque quando a mãe dele ficou sabendo, ela podia falar, não, mãe, eu soube. A mãe dela, né? Eu soube disso, ele falou para mim, sabe? Então, ser mais claro, você tem que dar mais informações. Quando você tem uma situação assim, que você tem um ex e um filho com ele, ou uma ex e uma filha, tá? Você deve estar sempre dando informação, sendo transparente o máximo possível. Vai no médico, fala para ela. Ela vai estar lá, só para você ficar sabendo. Mas daqui a 1 hora, eu já estou de volta. Ou eu estarei de volta, eu vou almoçar com a minha filha e a minha ex-mulher deve estar. Mas vai ser só almoço depois, sabe? Então, dá mais informação. Agora, realmente ele tem razão se você deixou que a sua mãe tomasse as dores da situação. Sua mãe não deve se envolver, a não ser que esteja havendo algum tipo de abuso, maus tratos, ou vocês não estão conseguindo resolver o problema entre vocês, aí você procurou ajuda com a sua mãe, tudo bem. Mas, a princípio, isso é um assunto para você tratar com ele, porque quando a mãe toma as dores da filha e vai lá tirar satisfação, especialmente fundamentada em boatos, porque você falou que foi boatos, então pode não ter sido verdade. Então, realmente, você traz um estresse, né, um estresse maior na relação. Ok? Nós vamos a uma pausa e já voltamos. O dia em que você descobrir a essência do amor de verdade, você nunca mais vai aceitá-lo de forma parcial. O amor inteligente exige totalidade. Um relacionamento frio, ingrato, sem compromisso, cheio de conflitos e traições não é o melhor que o amor pode dar. Aceitar a ideia de que entre 7 bilhões de pessoas no mundo não existe alguém para você é acreditar que o amor é limitado e se conformar com a infelicidade. A totalidade no amor existe e você pode alcançá-la. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, você receberá a cruz, símbolo do amor total. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada gratuita, aberto ao público. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Descubra como resgatar o amor.
e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, e me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você sabe, um dos fenômenos recentes que nós temos visto na sociedade são filhos que não cresceram na presença dos pais. Não porque os pais foram separados, nada disso, mas porque os pais, os dois, pai e mãe, estavam trabalhando o dia todo. E o filho, a filha, cresceu na creche. Então, 8 horas por dia, desde a manhã até 4, 5 da tarde, quando o pai ou a mãe podia pegar de volta da creche, o filho ficava lá sendo cuidado por outras pessoas. E isso é um fenômeno recente porque, por exemplo, na minha época, isso era muito raro. Né? Normalmente, o fato do... Não, na nossa época, a gente entrava na escola já com 6 anos de idade. Né? Tem isso e saíamos de casa com a nossa mãe lá e voltávamos e a mãe estava lá. É. Então, hoje é muito comum o filho voltar da escola e não estar lá nem o pai nem a mãe. Né? E ele já começar numa creche com meses, às vezes. Pouquinho, um bebezinho, nem entende nada ainda, já está numa creche. Então, nós não estamos aqui condenando, estamos aqui falando de um fenômeno muito recente, porque com a mudança na economia, na questão da entrada da mulher para o mercado de trabalho, isso se tornou praticamente hoje é a norma. Hoje é a norma. Você tem um filho, a mulher trabalha hoje, primeiro que ela já é criada para trabalhar. Né? Ela já é ensinada desde criança, você vai estudar, você vai trabalhar, ter uma carreira. Então ela é criada não para ser mãe nem para casar, ela é criada para ser uma mulher de carreira. Então, quando ela está na sua carreira e se ela depois eventualmente se casa, que está se casando bem mais tarde agora, mas eventualmente se casa, tem filho, na cabeça dela e do marido, o entendimento é o seguinte: olha, nossa criança vai nascer, mas depois do resguardo eu volto para o trabalho. A gente vai ter que arrumar uma pessoa ou colocar na creche, porque a gente vai continuar a trabalhar. E então a criança vai logo, com poucos meses às vezes de nascida, ou bem menos dos 3 anos de idade, já vai passar um tempo muito considerável numa creche, para que a mãe possa voltar ao trabalho.
E isso tem gerado, obviamente, várias consequências. Uma delas é que a mãe, ela começa a ficar dividida. Porque nenhuma mãe, pelo menos que eu conheça, se sente feliz de todas as manhãs entregar aquela criaturazinha nos braços de um estranho numa creche, por melhor que seja a creche. Ela sente como se ela estivesse falhando com aquela criança. Eu imagino que isso mesmo deve acontecer. E eu imagino, Renato, que quando ela chega em casa, ela quer compensar, né, aquele momento, aquele dia inteiro longe da criança. Só que ela tem o marido também, ela tem as outras coisas na casa. E além de tudo isso, ela tem o estresse que ela trouxe do trabalho. Então fica realmente muito difícil. Hoje está muito difícil ter aquele ritmo que nós tínhamos, que nossos pais tinham na nossa época de criança, na infância, né? Outra coisa também que atrapalha é que na nossa época, o custo de vida, o que as pessoas não tinham tantas despesas como hoje, né? Porque hoje você tem que ter um telefone, né? Naquela época ninguém tinha telefone, assim, celular, não tinha. Se tinha telefone era em casa, né? Então, ninguém tinha... Hoje tem que ter um telefone. E, às vezes, é o telefone, né? Tem que ser aquele celular, né? Aí tem várias outras coisas que hoje as pessoas querem ter. Que antes, assim, se der, a gente tem. Se não der, não tem. Hoje, não. Tem que ter. Por exemplo, viajar. Tem que viajar. Eu tenho que conhecer Paris. Eu tenho que conhecer a Disney. Então, as pessoas estão cada vez querendo mais bens, né? Querendo mais riquezas, mais condições financeiras. E, ao mesmo tempo, estão querendo ter o que nós tínhamos lá atrás, que era uma família estruturada, que sentava na mesa, todo mundo juntinho, né? Quer dizer, às vezes parece que não dá para combinar os dois. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E alguém vai sofrer com isso. Exato. Então, a mulher fica, como eu falei, dividida, deixando a criança na creche 8 horas por dia, mais ou menos, 6 horas por dia. Quando ela volta, ela está atarefada, cansada, enfim. Ela sabe que ela tem que ser mãe, mas ao mesmo tempo as energias dela estão já esgotadas. E se ela pensa assim, bom, eu queria tirar um tempo, eu queria tirar aí até a idade escolar do meu filho, eu queria ficar com a minha criança em casa. E se ela chega para o marido e fala assim, olha, amor, eu estava pensando em dar uma pausa e ficar em casa mais com o nosso filho e tal, até ele atingir a idade escolar, o homem hoje já tem a expectativa que a mulher vai trabalhar também, vai contribuir com as despesas da casa. Porque muitas vezes eles compraram uma casa baseando-se nas duas rendas. Então agora ela não pode parar de trabalhar. Mesmo que ela queira, ela não pode, sem comprometer seriamente o orçamento da família. Então é uma situação muito complicada que está estressando as famílias hoje em dia. E o lado da criança, que agora, com esse novo fenômeno que a gente pode dizer aí dos últimos 20 anos para cá, que é uma coisa assim que está mais acentuada no mercado, é agora que os bebês de 20 anos atrás, que estão fazendo 20 anos de idade agora, é que estão começando a mostrar os efeitos disso, não é? Filhos que não têm afinidade nenhuma com seus pais. Filhos que foram criados pelos padrões de outras pessoas, pelos princípios de outras pessoas. Foram os professores, as tias da escola que acabaram instilando os valores e princípios naquela criança, que nem sempre são os dos pais. Então é uma situação que realmente tem que ser considerada. Nós não estamos aqui oferecendo necessariamente uma solução, porque o problema é complicado e tem várias vertentes. Mas para quem tem filhos pequenos e para quem vai se casar ou está casado e pensa em ter filhos, é uma questão que precisa ser estudada cuidadosamente, para que vocês não fiquem divididos entre tantas coisas importantes, porque é importante trabalhar, é importante ter filho, é importante o casamento. Tudo isso é importante, mas nós só temos 24 horas em um dia. E você é só né? Você só é uma mulher que tem que fazer, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser profissional, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quer dizer, às vezes, realmente, Renato, eu
eu fico... Porque eu não tenho essa vida, né? Eu não passei por isso. Eu pude ficar em casa quando nós adotamos o nosso filho. Eu pude fazer isso. Então, eu não consigo imaginar como... Mas eu sei que deve ser muito difícil. É muito difícil. Principalmente para a mulher. Mais para a mulher. Porque para o homem, há 20 anos atrás, ou 30, 40 anos, era assim também. Ele saía de casa, né? Ele ia trabalhar. Então, para ele não mudou muito. Mas para ela mudou muito. E muitas mulheres não sabem lidar com isso, com essa mudança. Para ele mudou porque ele tem uma mulher mais estressada do lado, né? E aí, ele tem que ajudar na casa. Que ajudar na casa. Exato, então mudou também para ele em alguns sentidos. Mas o que muitas mulheres estão começando a entender nesta segunda fase desta liberação aí da mulher, né? É que talvez é mais inteligente a mulher, ao invés de fazer o que elas foram aconselhadas pelas suas mães, suas respectivas mães, de não se casar logo, de se preocupar com carreira, com estudo primeiro e casar só lá mais tarde e depois ter filhos. Ao invés de fazer isso, muitas mulheres hoje estão vendo que é mais inteligente você priorizar, você ter o seu filho mais cedo para você poder cuidar dele, enquanto que vocês têm um orçamento até limitado, vocês não vão ter luxos, o benefício de 2 rendas, mas você vai poder ser presente na vida dos seus filhos, de forma que quando ele chegue à idade escolar e você possa então ter o seu trabalho, você ainda está nova. E não lá para os 30 e poucos, ou quase 40, como muitas mães hoje em dia estão querendo engravidar com 30 e poucos, 35, que já é uma situação arriscada para a mulher, engravidar depois dos 30, e muitas vezes muitas não conseguem, e elas se veem como mães já numa idade avançada, que é o auge da carreira delas. Aí fica um conflito ainda maior. Elas estão no momento de pico da carreira e ao mesmo tempo tem um bebezinho do lado. Então, se elas priorizarem, colocarem as coisas na ordem biológica, né? Porque o corpo dá a dica, a natureza dá a dica. Os anos mais férteis de uma mulher são, até segundo especialistas, até os 25 anos de idade. São os anos mais férteis. Quer dizer, é a natureza dizendo, olha, se você vai ser mãe, então tenta até esta idade, né? Para que então você, mais tarde, lá para os 30 e poucos, seus filhos já estão na escola e você pode voltar a investir na sua carreira. Algo para você pensar, ok? É claro que muitas coisas variantes têm de ser consideradas aí. Mas fica aí uma reflexão para as mães e para os futuros pais, considerando ter filhos. Vamos a uma pausa, já voltamos com a Escola do Amor Responde, hoje com o tema de pais e filhos. Se você tem uma pergunta, você está vivendo esse dilema, você mãe tem o seu coração partido quando deixa os seus filhos na creche toda manhã e vai para trabalhar, você se preocupa, você quer ser mãe, mas se preocupa como vai ser mãe e continuar trabalhando. Você deixou o seu trabalho para ficar em casa, cuidar dos seus filhos? Conte pra gente a sua experiência. Envie a sua pergunta ou o seu comentário para este e-mail, pergunte@escoladoamor.tv. pergunte@escoladoamor.tv. Sobre este tema pais e filhos, que será muito interessante ouvir a sua experiência. E a gente pode compartilhá-la aqui no programa. Já voltamos. A transição entre a idade adulta e a adolescência é uma fase bem difícil para a maioria dos jovens. Nela, alterações hormonais, problemas de aceitação, entre outros, podem tornar-se um fator desencadeante para distúrbios psiquiátricos mais sérios, como a depressão, o uso de drogas e até o suicídio. No Brasil, essa é a 3ª causa de morte entre jovens, atrás apenas de acidentes e violência. Segundo estudos da Faculdade de Medicina da USP, os transtornos psiquiátricos são o principal fator de risco para que alguém acabe com a própria vida. De acordo com a pesquisa, a depressão está em primeiro lugar, com 35% dos casos. Em segundo, aparece a dependência de álcool e drogas. E muitas vezes, o perigo está mais próximo do que se imagina. O colégio é o principal lugar onde meninos e meninas se conhecem e começam a se interessar uns pelos outros.
O problema é quando esse namoro afeta negativamente a vida desses jovens. E foi aqui, nessa escola, que a Verônica começou uma história que quase terminou em tragédia. Quantos anos você tinha quando você conheceu seu ex-namorado? Eu tinha 14 e comecei a namorar com 16 anos. A gente se conheceu na escola e a gente acabou ficando, né? Começamos a namorar. E o começo do namoro foi como? O começo do namoro foi bom, né? Ele parecia ser uma pessoa que, na verdade, ele não era. Tratava super bem, era amigo, era companheiro, mas com o tempo ele já foi se mostrando quem ele era. Seus pais sabiam que você estava namorando? Sim, meus pais sabiam que eu namorava. E o que eles achavam? No início, eles até gostavam, mas depois ele começou a se mostrar quem ele era pra mim e pros meus pais. E quem ele era? Ele era uma pessoa que me tratava super mal, ignorante. Agredia você fisicamente? Fisicamente não, verbalmente sim. Então eu me senti um lixo. Eu deixei praticamente de viver pra viver com ele. Deixei amigos, deixei família, deixei tudo. E você assistia a aula? Eu matava as aulas pra poder ficar com ele. E ele morava mais ou menos aqui nessa rua. E a gente ficava na casa dele. Bem perto da escola. E vocês bebiam, faziam uso de drogas quando estava na casa dele? Sim. Bebia, usava droga. E essa história durou quanto tempo? Durou por volta de 1 ano e 4 meses. O que eu recebia aqui, eu dava em casa. Então eu tratava minha família da pior forma possível. Do jeito que ele te tratava, Sim. Você tratava a tua família? Sim. E eles viam isso. Então eles falavam, Verônica, esse relacionamento tá te fazendo mal, termina. E eu achava que eles estavam contra mim. Ela era uma menina doce, carinhosa. E ela foi se distanciando, ela foi mudando. Então foi bem difícil pra gente. Mas só depois que descobriu inúmeras traições do namorado, decidiu terminar a relação. Só que ao invés de melhorar, ela ficou ainda pior e mergulhou na depressão. O pior momento foi quando eu tentei me matar. O que você fez? Eu já tinha tomado remédios, mas não tinha causado efeito. O único efeito que deu foi que eu dormi. Eu peguei uma faca e cortei meus pulsos no banheiro. Mas eu não cortei os pulsos pra me mutilar. Uma faca? Uma faca de serra? Uma faca de cortar carne mesmo. A minha mãe vivia pra cuidar de mim. Você queria acabar com o sofrimento dela também? Também. A Verônica teve a sorte de ter a mãe por perto. Tinha um amigo comigo em casa e ele percebeu que eu não estava bem. Então ele já de imediato avisou a minha mãe. Ele avisou que a minha mãe que eu não estava bem e ela subiu. Nisso que ela subiu, ela me gritou, eu fiquei quieta. Ela me chamou de vez, na segunda vez que ela me chamou, ela viu me cortando. E aí foi desespero para ela, para o meu pai, para todos que estavam na minha casa. Eu comecei a chorar para ela. E ela falou que se eu queria ajuda. E eu falei que eu queria. Foi assim que ela chegou à palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que Renato e Cristiane fazem todos os domingos. O primeiro dia que eu fui, eu já cheguei em casa melhor. Eu cheguei calma, porque eu era nervosa. Já cheguei confiante, achando que tinha uma solução para mim, sim. Eu já saí totalmente diferente de lá. E aí foi mudando, eu fui melhorando. Eu fui começando a ter uma paz dentro de mim. Ela é uma outra menina. Ela é carinhosa, ela assim, sempre tá próxima a gente. Renato e a Cris, eles sempre mostram o lado dos pais. Porque nós jovens, às vezes, achamos que os nossos pais estão pegando o nosso pé. E eles mostram que aquilo é só cuidado. Hoje, eu olho pra mim e eu não me reconheço há tempos atrás. Porque hoje eu tenho paz dentro de mim. Eu sou uma pessoa calma. Não tenho mais vontade de me matar. Pelo contrário, hoje eu quero viver. Porque eu sei que eu tenho um grande futuro pela frente. Participe você também da palestra Transformação Total de Pais e Filhos e tenha uma família feliz. Este trabalho com os pais e filhos tem dado muitos resultados, tanto para os pais quanto para os filhos, os jovens que têm participado destas palestras aos domingos às 18 horas com a gente. Preste atenção no que as pessoas estão falando a respeito. Você sabe qual é a importância da palestra Transformação Total de Pais e Filhos? Estas pessoas sabem. A palestra para mim é tudo, porque foi através dessa palestra que eu consegui ter minha filha do meu lado de volta. O que a gente aprende aqui é pro resto da vida, não é só pro dia a dia, é pro resto da vida. Palestra é um ensinamento, né?
que a gente vem adquirir por eles terem uma bagagem maior, por eles já saberem lidar com certas situações. Ensina a mãe a ser mãe e coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? Ensina nós a ter mais sabedoria. Você tem que ensinar, porque um filho é um ser humano ainda não formado. A criança, o jovem, mesmo o jovem adolescente, mesmo o jovem adulto, 18, 19, 20 e poucos anos, não tem a cabeça formada. Se cada um for responsável com a sua parte, mesmo que o outro, por exemplo, o seu filho ou seu pai, não retorna para você, não é confiável nessa dívida, não está sendo confiável, responsável, fazendo a parte dele, mas você faz a sua. Não se preocupe com o outro. Ana Lúcia não tinha controle sobre a filha. Ela me respondia, né? Me enfrentava também. E eu queria falar mais alto, ela também queria falar mais alto. E brigas. Tudo que ela falava dela querer mandar em mim, né? Por ser minha mãe, me irritava um pouco, aí eu já ficava impaciente com ela, daí eu já batia de frente, respondia. O conflito dentro de casa só intensificou a vontade da mãe em frequentar as palestras Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Eu comecei pela televisão, rádio, eu fui buscando, aprendendo, porque eu não tinha uma oportunidade de estar aqui. Eu estava afastando ela de mim, entendeu? Daí eu acordei e disse, não, alguma coisa, se deu resultado para as outras mães, para mim vai dar também. Há 4 meses, Ana Lúcia frequenta as palestras e colocou tudo em prática. Eu comecei a ser amiga dela, conversar mais com ela, né, ver o que ela queria, né, o que eu poderia ajudar ela. Eu não brigo mais, a gente não grita, conversa, dá risada o dia inteiro. Acabou as brigas. Quem vê fala assim, as 2 irmãs, 2 amigas. Hoje estou muito feliz. Já a Graziela não sabia como educar os filhos. Já vinha de uma família desestruturada, onde a minha mãe, quando eu era pequena, né, me abandonou, né? Eu não imaginava casar cedo e ter 2 filhos tão cedo. Então eu tive que, eles não nascem com manual, né? Então eu tive que aprender. Antes de aprender, ela errou muito. Não tinha paciência nenhuma, não tinha paciência, achava que trabalhando e deixando eles em algum lugar para que cuidassem deles, numa creche, seria melhor. Quanto menos tempo eu ficasse com eles, seria mais produtivo para a nossa família, porque eles iam estar bem cuidados e eu ia poder desenvolver meu trabalho como mulher. Eu e meu irmão, muitas vezes a gente ficava em casa sozinho depois da aula, porque minha mãe trabalhava muito no salão e ela deixava a gente com o nosso pai nos sábados. No único dia que a gente via ela era nos domingos e olhe lá. Você tem uma grande responsabilidade. Então você não pode mais pensar só em você, nos seus desejos, nos seus sonhos, sabe? Eu quero isso, eu quero... Não dá mais. Agora você tem que pensar, peraí, eu tenho esse sonho aqui, eu tenho esse desejo aqui, e o meu filho e minha filha, como é que fica? Como é que vai ficar para ele? Dá? É possível criar a minha criança? Vai ser bom para ela, para ele? Vai ser bom para ele? Graziela e a filha começaram a frequentar as palestras Transformação Total de Pais e Filhos. E faz 5 meses que as coisas mudaram para melhor. A gente procura sempre sair junta quando tem tempo, né? Tá sempre junta, às vezes eu ajudo minha mãe na cozinha, coisas da casa, ela me ajuda. E a gente convive bem. Hoje em dia, muito, muito diferente de antes, que quase eu nem via ela. Hoje, em primeiro lugar, é a minha família. Depois o trabalho, né? Hoje eu tenho mais tempo para eles, eu me dedico mais para eles. Não deixe de participar. A minha expectativa para hoje é que eu saia daqui diferente, que eu saia uma nova filha, porque em casa a gente briga muito por causa de muitas coisas. E hoje eu quero sair daqui diferente. Palestra para mim é uma direção, né? Vim aqui hoje, sair daqui hoje